Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então aqui vamos finalizar, né, nossa aula que a gente não conseguiu terminar na última quinta-feira, né, a gente estendeu bastante sobre a discussão sobre hipertensão e agora a gente vai finalizar com a parte de diabetes, tá certo? Então a diabetes, como a gente já falou no começo da aula, né, é uma condição que afeta quase 10% da população adulta brasileira, né, uma condição bem relativamente comum no nosso consultório, e a gente sabe que tem diversas interações, né, com a nossa área, com a odontologia. A gente sabe que, dependendo da condição oral do paciente, dependendo da doença periodontal que ele tiver, dependendo do grau de inflamação que ele tiver, o controle da glicemia dele vai ser bem comprometido, tá certo? Então, vamos lá. Então, sim, rapidamente, para a gente relembrar, né, o que é diabetes, né? Então, diabetes é aquela perda relativa ou então absoluta da secreção. Então, ou então o pâncreas para de produzir a insulina, ou o organismo, as células passam a não ter, não sentir o efeito dela, né? Então, assim, é uma perda ou relativa ou absoluta, né? Tanto da ação da insulina ou então da produção, tá certo? Então, o que isso aqui vai levar, né, ao paciente? Vai levar o paciente a ficar no estado de hiperglicemia, né? Ele vai ter um aumento das taxas glicêmicas no seu organismo. Certinho? Né? Então, em 2017, de acordo com a Federação Internacional de Diabetes, né, estima-se que quase 10%, como falei, né, 8,8% da população mundial, né, adulta vive com diabetes, né? Então, assim, é muita gente, né? Mais ou menos como se fosse a cada 10 pacientes no nosso consultório, né, um vai ter diabetes. Mas isso, se dependendo de qual for o perfil do paciente que você for acostumado a tomar, essa prevalência vai aumentar muito mais. Então, vejam que a diabetes, assim como a hipertensão, né, é uma condição crônica não transmissível, que ela é diretamente proporcional à idade. Então, vejam que as faixas etárias aqui embaixo, né, esse aqui é um documento da Sociedade Brasileira de Diabetes, qualquer coisa depois eu posso mandar para vocês, me peçam, se vocês quiserem, tá certo? Então, vejam que, né, na idade adulta, no início da idade adulta, né, por volta de 1 a 2%, né, a prevalência de diabetes, mas quando essa idade vai aumentando, né, essa taxa aumenta muito. Então, se nosso perfil de paciente for um perfil de paciente idoso, aqui, acima de 65 anos, a nossa prevalência vai ser bem maior, vai ser por volta de 23%, né? Então, é mais ou menos quase como que a cada 4 pacientes que a gente atende no consultório, um vai ser diabético, se o nosso perfil de paciente for um perfil de paciente idoso, tá certo? E é mais ou menos um perfil de paciente, de clínica de paciente especial, né? Então, assim, na nossa clínica de vocês em PNS, se vocês não pegarem nenhum paciente, algum comprometimento neurológico, né, provavelmente a gente vai já com um paciente já idoso ou adulto, ou idoso adulto, e a probabilidade dele ter diabetes, que no caso do tipo 2 é bem maior, né, porque ela é diretamente proporcional à idade. Ok? Aqui a classificação etiológica da diabetes mellitus, né? Então, nós temos aqui, não é o nosso objetivo agora discutir, né, todas as classificações, né, o que acontece em cada uma, só para relembrar vocês. Então, nós temos a diabetes mellitus do tipo 1, tá certo? Essa do tipo 1, né, ou vai ser por destruição das células betas lá do pâncreas, né, e a partir daí não consegue se produzir, né, a insulina, ou então essa deficiência de insulina de natureza idiopática, né, de natureza que não consegue se distinguir qual é o motivo. Nós temos a diabetes tipo 2, tá certo? Que essa já é uma queda da produção da quantidade de insulina, né, associada junto com a resistência da periférica das células à ação dessa insulina, tá bom? Temos a diabetes gestacional, né, aquela muito comum em idosas com sobrepeso, tá certo? E se essa diabetes gestacional não for tratada durante a gestação, essa mulher pode muito bem ficar com um quadro de diabetes do tipo 2, né, se ela não for tratada durante a gestação. E no mais, a gente tem diversos outros tipos de diabetes, né, diabetes neonatal, secundárias a outras doenças, né, então, uso crônico de corticóide, por exemplo, pode levar o paciente a desenvolver diabetes. Enfim, né, a gente tem muitos motivos e classificações de diabetes, né, mas não é nosso
foco hoje, a princípio, nosso foco é mais discutir, né, a implicação disso tudo no nosso atendimento odontológico, né? Então, aqui a gente tem, né, aqueles sinais e sintomas clássicos, né, da diabetes, né, sede, perda ou ganho de peso, normalmente ganho se for do tipo 2, né, e perda se for do tipo 1. Aumento da produção de urina, o paciente pode se sentir fraco, infecções frequentes, né, lógico, a hiperglicemia, mais fome, polifagia, e isso aqui é interessante, que às vezes a gente não relata, não vai muito atrás, né, mas tem um relato de hipossalivação, né, diminuição da produção de saliva, né, então, os nossos pacientes, né, se forem já idosos, né, que já podem ter xerostomia e hipossalivação por uso de medicamentos, por exemplo, se eles tiverem com diabetes descompensada, essa xerostomia pode ser ainda mais grave nesses pacientes. Então, quantos valores de referência, né, dos exames que a gente vai sempre ter que avaliar, né, os exames, e um dos exames que nós vamos avaliar é a glicemia em jejum, tá certo? Então, um paciente ser considerado, né, a glicemia normal é abaixo de 99. Se for entre 100 e 125, ele está no estágio de pré-diabetes, e se for superior a 126, isso se ele repetir esse exame 2 vezes em dias diferentes, e as 2 vezes der acima de 26, esse paciente vai chegar ao diagnóstico de diabetes mellitus, tá bom? Mas, na odontologia, a gente não precisa solicitar, a gente não solicita só glicemia em jejum, até porque ele é um exame que o paciente ele pode nos mascarar, né, mascarar o exame e nos, entre aspas, enganar. Como assim, Diego? Então, imagina, né? Então, assim, paciente diabético, né? Lembra que o açúcar é quase como uma droga, né? É muito difícil a gente não querer comer açúcar, né? É muito difícil cortar. Né? Então, imagina um paciente diabético descompensado que não consegue deixar de ingerir açúcar e ele agenda um exame hematológico em semi-jejum para sexta-feira de manhã. Então, ele está comendo doce direto, mas quando vai à terça-feira, ele sabe que vai fazer o exame na sexta, ele para. Aí fica sem comer doce na terça, na quarta, na quinta, sexta de manhã ele faz o exame. O que vai acontecer? A glicemia em jejum vai estar lá embaixo, 99. Mas depois que ele sai do exame, a primeira coisa que ele faz é comer uma vitamina com açúcar, né, bem gostoso, e aí essa glicemia dele aumenta bastante. Então, não é tão fidedigno, né? A gente tem que encontrar algum parâmetro melhor para avaliar esse nosso paciente diabético, tá bom? E esse é o melhor parâmetro que a gente vai utilizar, é a glicemia, hemoglobina glicada. Tá aqui, ó, hemoglobina glicada. Esse é o melhor exame, o exame que nós vamos sempre solicitar quando o paciente na anamnese nos dizer que ele tem diabetes, tá certo? Então, a hemoglobina glicada, o que ele vai avaliar? Ele vai avaliar uma porção da hemoglobina, né, uma porçãozinha, uma fração da hemoglobina, na qual naquela fração ele vai ver a quantidade de glicose que tem lá associada a essa fração, tá certo? E a partir daí, né, a gente vai ter um controle melhor dessa diabetes. Então, o que acontece? E por que ela é melhor do que a glicemia em jejum? Porque, né, essa hemoglobina glicada, a gente vai estar... as hemácias, lembra que as hemácias têm uma meia-vida de cerca de 120 dias, né? Vocês lembrarem lá da fisiologia, a aula deve ter sido a aula do professor Tales, certo? Então, as hemácias têm uma meia-vida por volta de 120 dias do nosso corpo, né? Então, se a gente for avaliar uma fração dessa hemoglobina, né, na qual ela vai ter a glicemia lá, né, a gente vai conseguir avaliar. Então, a gente vai ter uma fotografia, uma imagem de um controle dessa diabetes por volta de 3 a 4 meses, por volta de 120 dias, tá certo? Porque essa hemoglobina, essa hemácia, ela consegue viver por esse tempo, né? Ela está circulando no nosso corpo por cerca de 120 dias. Então, é um controle muito mais acurado, é um controle muito mais satisfatório da gente fazer, tá certo? Então, valores, quais são os valores, parâmetros da hemoglobina glicada? Abaixo de 5,7%, esse paciente é considerado sem diabetes. Se a glicada estiver no intervalo entre 5,7 e 6,5, ele é pré-diabético. E acima de 6,5,
esse paciente já pode ser considerado com diabetes, tá certo? Então, esses são os valores que nós iremos levar em consideração quando solicitar os exames de hemoglobina glicada. A gente ainda vai discutir um pouco mais desse exame mais à frente, né, para a gente conseguir avaliar, né, como é que está o grau, né, de controle dessa diabetes, se ele vai ser um paciente de alto risco, de médio ou de baixo risco para os nossos procedimentos. Então, guardem na memória esse exame da hemoglobina glicada. Também para a gente fazer uma associação, né, do que seria essa glicada com a glicemia em jejum, né, então vejam, um paciente com a glicada de 7% é como se ele tivesse uma hemoglobina, uma glicemia em jejum estimada de cerca de 154, tá certo? Às vezes a gente vai ter pacientes com a diabetes bem descompensada, vamos supor, glicada de 10, como se fosse uma glicemia em jejum de 240, tá certo? E por aí vai, tá bom? Mas por isso que a gente tem que pedir a glicada, porque com a glicada a gente tem um controle por volta de 3 a 4 meses. Enquanto a gente utilizar essa glicemia em jejum, né, a gente tem um retrato do paciente no momento específico, né, daquele dia, e aquele valor não é tão fidedigno assim. E para a gente reparar que quanto maior for o valor de hemoglobina glicada, né, nesse gráfico, né, aqui na horizontal, aqui é o valor de glicada. Então vejam que para a direita cada vez mais aumenta os valores, né, então de 6 até a 12. Maior vai ser o risco do paciente ter diversos problemas de saúde. Então vejam, né, então por volta de uma glicada por volta de 11. Então vocês vejam aqui, ó, esse paciente vai ter um risco grande de retinopatia, então por isso que esses pacientes têm diabetes, que tem tanto problema de perda de visão, problemas renais, nefropatias, problemas de neuropatias, não sei se vocês já ouviram falar, né, se já viram algum paciente diabético falando que sente uma dormência nas extremidades, é exatamente isso, a neuropatia diabética, né, e também microalbuminuria, né, então a gente vê aqui embaixo na azul, né, então assim, quanto maior for, né, esses valores de hemoglobina glicada, maior vai ser o risco dos pacientes apresentarem complicações da diabetes. Então, a gente sabe também que essa diabetes vai ter muita interferência com o sistema imune, tá certo? E como é que ela vai ter essa interferência no sistema imune, né? Ela vai prejudicar essa imunidade mediada por células, né? Além disso, ela vai dificultar, né, que essas células inflamatórias, né, elas participem do processo de fagocitose, ela vai ter dificuldade de chegar lá na área de infecção, né, na quimiotaxia, né, então isso vai ter bastante dificuldade, os neutrófilos vão ter complicações para atuar no processo inicial infeccioso, tá certo? E além disso também vai induzir a ativação persistente das células polimorfonucleares, né, então assim, tudo isso seriam justificativas na qual mostram que o sistema imune do paciente diabético, e lembrar sempre dessas condições, né, quando o paciente está descompensado, né? Se ele tiver com a hemoglobina, a glicemia controlada, né, isso aqui não irá estar acontecendo, tá bom? Mas com a glicemia descompensada, realmente a gente vai ter esse comprometimento do sistema imune. Além disso, a diabetes vai trazer diversas alterações vasculares, né? Vai ter um comprometimento na circulação periférica, né? Então, o que justifica, né, uma possível maior complicação na microesfera frontal nos pacientes diabéticos, até um aumento nos níveis de lipídios que causam ateromas, um aumento da glicosização do colágeno na parede vascular, né, também fazendo com que as paredes dos vasos, né, fiquem comprometidas, e vai ter uma proliferação de células musculares lisas na parede vascular, né, também fazendo com que, né, tem um comprometimento, né, da dilatação das paredes desses vasos, né, então é por isso que é muito comum pacientes diabéticos terem necroses, né, de extremidades, né, tem ouvido falar no pé diabético, né, por exemplo, pacientes tendo que amputar membros devido a esse comprometimento vascular, chegando a ter áreas de necrose. Trazendo para a boca, né, para a nossa área, né, especificamente, então se for um paciente que desenvolveu diabetes do tipo 1, bem jovem, né, então ele pode ter alterações, né, tanto em osso alveolar como em esmalte dentário, né, então vai ter hipoplasia, né, e diminuição da calcificação,
vai ter um aumento da excreção de cálcio e glicose na saliva. Se tem mais cálcio, poderemos ter mais o que? Cálculos. E essa glicose também poderia servir, né, como substrato para ter um aumento no índice de cárie. Vai ter um aumento da acidez, viscosidade e diminuição do fluxo salivar, né? Aquilo que a gente comentou, que pacientes com diabetes podem ter hipossalivação, xerostomia. Além disso, né, a ardência na língua, áreas avermelhadas, como eritema, e distúrbios no paladar. Então, esse comprometimento imune que nós falamos há 2, 3 slides atrás, né, na boca ela se reflete como? Se reflete com a possibilidade de infecção cândida, infecção fúngica por cândida na mucosa oral. Então, pacientes descompensados diabéticos podem apresentar candidíase, né, pode apresentar quelite angular se tiver perda de dimensão vertical, né, tudo isso pela diminuição do sistema imune desses pacientes quando estiverem descompensados. Então, vejam, né, que imagens intraorais de um paciente com a glicemia bem descompensada, né, então vejam, né, olha a condição intraoral, aqui, ó, drenando o pus pelo suco gengival, olha a quantidade de cálculo, né, então, lembra que eu falei da possibilidade de aumento da secreção de cálcio, né, pela saliva, né, então você veja também supuração lá no suco gengival aqui, lá, posterior também, extensas recessões gengivais, múltiplos dentes com mobilidade, e vejam exames de imagem, né? Então veja o comprometimento, né, a absorção horizontal, né, desses dentes, né, realmente bem comprometido por essa diabetes. Exames perapicais, né, então vejam, olha esse central, está flutuando, né, se for acompanhar aqui, ó, olha só, o central está flutuando praticamente, então assim, olha, esse pé que está flutuando mesmo, muito mais que o central. Então, veja, né, o quanto, né, a doença periodontal está exacerbada, o quanto ela está numa forma bem mais grave, né, nesse paciente descompensado. Olha esse dente inferior, né, se você quiser a raspagem dele, você faz a exodontia. E quando a gente vai olhar, olha o exame do paciente, que semi em jejum, 471 e a glicada, quase 14, né? Então, esse paciente é como se fosse uma bomba relógio, né? Que a gente falou que pacientes com a hemoglobina glicada de 12% tem um risco altíssimo de comprometimento de retina, comprometimento renal, né? Comprometimento de extremidades, né? Neuropatias. Esse paciente está com a glicada praticamente 14, né? Então, realmente bem grave. Então, a gente mostrou essas imagens, né, da comprometimento periodontal, e a gente sabe que o risco de desenvolver doença periodontal vai aumentar de cerca de 2 a 3 vezes em pessoas com diabetes, né, em comparação com pacientes que não têm essa condição crônica. Então, se for um paciente portador de diabetes tipo 1, como é que vai se comportar a doença periodontal nele? Então, esse paciente de diabetes tipo 1, ele vai ter maior prevalência de complicação de diabetes, certo? Mas, pessoal, não há evidência científica para dizer com certeza que a diabetes compensada vai ter, né, um impacto, né, na doença periodontal do paciente, assim como se o paciente não tratar a doença periodontal dele, ele vai ter dificuldade de controlar o índice glicêmico dele, né? Então, a gente fala muito que, se o paciente tratar a periodontite, ele vai melhorar, ele vai conseguir controlar a glicemia dele. Isso, em parte, é verdade. Por quê? Isso não é total verdade, porque se for um paciente com diabetes tipo 1, isso não será um fato, tá certo? Mas é sim pacientes diabéticos tipo 2, né? Então, se esse paciente de diabetes tipo 2 tiver doença periodontal, ele vai ter valores maiores de hemoglobina glicada, certo? Então, temos que tratar a periodontite para que essa hemoglobina glicada caia, né? Elas são diretamente proporcionais. Além disso, ele vai ter muito mais complicações, né, da diabetes. E pessoas que não têm diabetes, mas têm doença periodontal, tá certo? Por si só, ele já tem a hemoglobina glicada mais elevada, tá certo? Vai ter a glicemia de jejum mais elevada também, além aí é isso, glicemia mais alta, glicada mais alta, uma maior prevalência de pré-diabetes, né? Aquele exame que a gente faz, né? Que a glicada tem que estar lá entre
5,8 e 6,4. Então, se estiver nesse intervalo, pré-diabetes. Se for maior do que 6,4, é diabetes. E isso faz. E a periodontite, né, doença periodontal, no paciente, né, pré-diabético, enfim, né, a doença periodontal faz com que esses valores de hemoglobina glicada aumentem cada vez mais, tá certo? E isso faz com que o paciente ele tenha diversas complicações. Uma coisa que a gente tem que ficar bem atento no nosso atendimento, pessoal, é quando é da possibilidade de crise hipoglicêmica. O que seria isso, né? Seria quando o nosso paciente, né, ele fica com a glicemia muito baixa, né, na nossa cadeira, né? Ele fica com a glicemia, às vezes ele não se alimenta bem, toma a insulina dele na dose normal, isso faz com que a glicemia dele baixe muito, tá bom? Então, assim, o paciente com a glicemia muito alta é péssimo, mas no longo prazo, porque com o passar do tempo ele vai ter diversas complicações nos órgãos, né? Complicações em extremidades, complicações na visão, complicações em rim, né? Mas um paciente com a glicemia muito baixa, ele vai ter complicação naquele momento, né? Instantaneamente. Esse paciente ele pode evoluir até quê? Até para um coma, tá certo? Então, se um paciente diabético na sua cadeira, se não tivesse alimentado bem, você começa a ver que ele está mais ansioso, ele começa a suar mais na cadeira. Se você tiver um oxímetro de pulso, né, você vai ver que ele vai estar taquicárdico. Então, a partir daí, ele está acontecendo o quê? Ele está entrando numa crise hipoglicêmica, tá certo? O próximo passo é como ele começar a ficar confuso e começar a ter a possibilidade de ter convulsões até ele entrar em coma. Então, antes de chegar nesse estágio, pessoal, a gente tem que ficar bastante atento no nosso paciente diabético, porque se ele começar a ficar ansioso, começar a ficar suado na cadeira, você pergunta logo, você se alimentou normal? Você não comeu? Você tomou a sua dose normal de insulina? Às vezes ele pode falar que não comeu, pode falar que tomou insulina a mais, e isso está fazendo com que a glicemia dele baixe muito. E o nosso corpo precisa de glicemia para funcionar, né? É o nosso combustível, tá bom? Então, se a gente perceber que o paciente está nesse estágio, a gente tem que procurar algo doce no consultório, colocar para ele, pega um soro glicosilado, pega um chocolate, um mel, enfim, dá para ele comer para que essa glicemia aumente. A partir desse momento que essa glicemia aumente, ele vai sair dessa crise e não vai ter a possibilidade de ter uma emergência médica no seu consultório. Tá certo? Então, o que você tem que fazer numa crise hipoglicêmica? Parar o procedimento instantaneamente, colocar o paciente na posição semi-inclinada, colocar esse paciente que eu falei, né, para ingerir alimento à base de carboidrato, né, absorção rápida de preferência, né, então 10 a 20 gramas. Só vai mandar esse paciente para casa quando ele estiver bem estabilizado, não manda para casa antes, tá certo? Para ele não ter a possibilidade de ter uma outra crise e ele não estar no nosso consultório, certo? E se esse paciente realmente vir a desmaiar, a entrar em coma, a gente tem que ligar o 192, né, entrar com um serviço de emergência, né, porque esse paciente ele vai ter realmente que ser atendido em nível hospitalar. Então, vamos lá, falar do atendimento odontológico propriamente dito do paciente diabético, né? Então, assim, consultas pela manhã são importantes, vocês vão ler sobre isso na literatura. Por quê? Né? Por que é pela manhã? Porque pela manhã a gente tem um menor nível de cortisol, né? E o cortisol, assim como a adrenalina, né, ele promove a hiperglicemia. Então, seria interessante a gente fazer essas consultas curtas, né? E mais pela manhã, tá bom? Instrução de dieta é importante, né? Então, assim, às vezes os pacientes são acostumados a fizer procedimento com anestesia geral, por exemplo, aí tem que ir de jejum para geral. Aí eles acham que vai fazer vai tomar anestesia no consultório, tem que ir de jejum. Aí não come nada e toma a insulina normal. Aí ele vai ter uma crise hipoglicêmica. Então, assim, a gente tem que falar para o paciente se alimentar antes do procedimento. Se for uma cirurgia, né, se o paciente não vai conseguir se alimentar bem depois do procedimento, aí pode fazer um ajuste desses fármacos, né, antiglicemiantes, né, ou dessa insulina, para que esse paciente não tenha alguma complicação, como por exemplo, uma crise hipoglicemiante. Outra coisa que a gente tem que ficar atento, né, em paciente diabético, né, a questão de quê? Da anestesia, do vasoconstrictor, certo? Então, a gente tem, né, fazendo duas isodontias, né, sem problema algum, numa paciente
diabética, né? E a gente vai lá, né? Seleção do vasoconstrictor, né? Então, tem a ver essa foto, Diego, né? Cara pulando de paraquedas, né? Com a cara de alegria, exatamente isso mesmo, né? Isso é, para esse paciente que nesse momento, a adrenalina nas alturas. Era algo que, né, que a gente tem que ficar atento. Por quê? Porque a adrenalina, por si só, né, ela promove a gliconeogênese, né? Então, ela faz com que, entre as crie nova glicemia, né? Assim, a formação, né, através da quebra do glicogênio, a gente tem um aumento na glicemia no nosso corpo, né? Então, um paciente diabético descompensado, você talvez teria a possibilidade, né, de usar um anestésico que iria fazer um aumento bem maior ainda da glicemia desse paciente. E aí, a gente vai usar, então, anestésico com adrenalina ou sem adrenalina em pacientes diabéticos, né? Então, tá aí, ó. Devemos usar anestésico com epinefrina, como vasoconstrictor. Vamos já discutir, tá certo, pessoal? Né? A gente tem que levar em consideração isso daí, pessoal. Lembra que eu falei para vocês guardarem na memória, né, a questão dos exames de hemoglobina glicada? É justamente para isso, para a gente saber o nível de risco desse paciente, tá certo? De acordo com o controle da glicemia dele. Então, se a hemoglobina glicada dele for abaixo de 7, pessoal, esse paciente vai ser considerado como um paciente de baixo risco. Se a glicada for entre 7 e 9, ele vai ser considerado como médio risco. E se for acima de 9, paciente de alto risco, né? Um paciente com baixo controle. Então, tá aqui, ó, controle glicemia de 9, controle inadequado. Glicemia de 7 a 9, controle razoável. Glicemia abaixo de 7, bom controle. Então, quanto maior for o risco do paciente, maiores possibilidades de complicações nos nossos atendimentos a gente vai ter, tá certo? Então, como coloquei, né? Então, acima de 9, o controle da diabetes desse paciente ele é totalmente deficiente. Se for entre 7 e 9, o controle é regular, e acima de abaixo de 7 é um controle ok, regular, né? Então, a gente vai sempre levar em consideração, pessoal, esses valores para quê? Uma possível indicação de antibiótico antes de procedimentos cruentos, procedimentos sangrantes, tá bom? Então, ó, veja esse caso clínico, né, desse senhor portador de diabetes tipo 2. Então, vejam, né, olha a condição intraoral desse paciente, né? Olha a condição de dentes inferiores, bastante desgaste, né, mobilidade. Olha a radiografia, né, a intensa perda de inserção de dentes superiores. Então, são casos que esse paciente ele tem muita doença periodontal, né, muita infecção e necessidade de exodontias múltiplas. Solicitamos a hemoglobina glicada, deu quanto? 9,2. 9,2, se a gente voltar aqui alguns slides, o controle é deficiente. Então, se o controle é deficiente, aí a gente tem que tomar algumas atitudes, né? Se a gente for fazer procedimentos como exodontias no paciente como esse. Bom, então, qual é essa atitude, pessoal? Muito provavelmente a gente vai utilizar antibiótico, certo? No caso, a amoxicilina. Se o paciente for alérgico à amoxicilina, pode ser a clindamicina, amoxicilina, enfim. Então, vamos lá discutir esse caso, né? O que a gente poderia fazer, né? Então, como é que a gente vai, na verdade, avaliar se a gente tem que prescrever antibiótico ou não? Então, vamos lá. Então, essa avaliação, como eu falei na aula passada, né? Na parte, no começo da hipertensão, tem muito bom senso. Isso que é difícil, né? No dia de hoje. Por quê? Porque a gente vai ter que avaliar várias coisas nesse paciente. Então, a primeira coisa para se avaliar, nível glicêmico. Então, aqui a gente vai avaliar aquele controle, se o nível está um controle bom, regular, ou se o nível é ruim, né, baixo controle. Então, o que é um controle bom, um regular e um baixo? Um bom, né, é se a glicada for abaixo de 7. O regular é entre 7 e 9, e o baixo é acima de 9. Certo? Então, esse paciente aqui, ó, com a glicemia 9,2, o controle dele é fraco, né? O controle dele é baixo.
Então, esse é um paciente que, com essa controle, a gente vai já levar em consideração a possibilidade de antibióticos, né? Então, controle regular ou controle baixo, muito provável a gente precise de antibiótico prévio a procedimentos cirúrgicos, tá certo? Mas a gente não avalia só o nível glicêmico. A gente tem que ver o quê? Esse paciente tem foco infeccioso oral? Ele tem doença periodontal ativa? Ele tem várias cavidades abertas? Ele tem infecção? Ele tem fístula? Ou aquele paciente que escova bem a boca, não tem nenhuma cárie, não tem nada, mas tem que tirar um terceiro molar, né? Mas, e a glicemia dele está descompensada. Então, se for esse cara que não tem cárie, não tem doença periodontal, a gente, opa, será que eu vou passar antibiótico para ele? Mas se for um caso com muitos focos infecciosos orais, a gente já vai começar a pender a balança para utilizar antibiótico, sim. Esse paciente higieniza bem a boca? Ele sabe escovar a boca dele? Como é a qualidade de higiene oral dele? É precária? Se é precária, pode ser que a gente vá mais, ou seja, mais um motivo para indicar antibiótico. Se ele escova bem direitinho, não tem foco infeccioso oral, será que a gente vai prescrever antibiótico? Né? Vejam a necessidade do bom senso. Comorbidades. Além de diabetes, paciente é hipertenso? Esse paciente já teve câncer? Esse paciente, ele é imunossuprimido? Né? Esse paciente tem HIV? Então, vejam que, dependendo da outra comorbidade, né, ele vai ter alguma alteração do sistema imune também, tá bom? Então, dependendo se tiver comorbidades, é mais um ponto, né, para a possibilidade de entrar com antibiótico. E aqui, tipo e quantidade de procedimentos. Vai ser uma exodontia? Vão ser exodontias múltiplas? Se for múltiplas, mais justificativa para antibiótico. Não, vai ser uma raspagem supra. Opa, será que a gente vai prescrever antibiótico para esse paciente? Para ele ter que fazer raspagem supra? Então, a gente tem que avaliar muitas coisas. Primeiro, principal, nível glicêmico, né? Acima de 7, considere antibiótico. Paciente tem infecção oral? Se tiver, opa, considere antibiótico. Higieniza bem a boca? Higieniza. Pode ser que não precise de antibiótico, então. Mas a boca dele é podre, professor. Vamos usar antibiótico. Esse paciente, ele só tem diabetes? Massa, né? Pode ser mais tranquilo de atender. Mas ele é diabético, pertence, teve câncer? Ixi, com mais, vamos de antibiótico nele, né? E o tipo e a quantidade? Vai ser uma exomúltipla? Vai ser uma endo? Vai ser uma raspagem? Né? Procedimentos cirúrgicos extensos, né? Justificam antibióticos, né, em pacientes descompensados. Então, tudo isso que a gente tem que avaliar, por isso que eu falo que essa aula é difícil, porque ela não é fechada, né, ela não é amarrada. A gente tem que avaliar caso a caso individualmente. Então, se a gente chegar à conclusão que esse paciente, né, vai tomar um antibiótico, a gente vai poder fazer esse antibiótico de uma forma profilática, seria 2 gramas antes do procedimento e não toma mais, ou a gente pode fazer uma cobertura. Esse paciente começa a tomar um antibiótico um dia antes, e continua a tomar depois. Continua a tomar. Certo? Então, se ele continua a tomar por mais 7 dias, virou cobertura antibiótica. Esse paciente ele vai estar coberto pelo antibiótico, impedindo que tenha alguma complicação ali no momento, né? Provavelmente complicações por infecção pós-procedimentos cirúrgicos. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo, né? Então, sim, esse é um paciente que chegou para a especialização de PNE, para ser atendido pela Arine e pela Milena, encaminhado pela especialização de prótese do professor Daniel Sartorelli. Então, o que queriam fazer? Solicitaram que a gente fizesse a ESO de todos esses dentes para eles fazerem a prótese imediata. A gente tirava os dentes, ele ia para outra clínica, o pessoal da prótese instalaria a prótese. Então, só foi solicitado exames hematológicos para esse paciente. Então, vejam, né, os exames. Série vermelha, não toquei nada de nota. Série branca, belezinha. Plaqueta, ótima. TP e TTP, ok, sem problemas. Mas o que acontece, né? A gente tem que avaliar outras coisas, a gente tem que avaliar a glicemia. Glicemia em jejum, alta, né? 143. Mas lembre-se que eu falei que a gente sempre vai solicitar o quê? A glicada. Olha a glicada, 9,8, muito alta, super descompensada, né? Então,
pacientes, ó, então veja a condição oral desse paciente, ó. Então vamos avaliar. Tipo de procedimento, exomúltipla, opa, dá antibiótico. Nível de glicemia, glicado 9,8, controle péssimo, né? Mais um motivo para a gente fazer, né, antibiótico. Infecção, olha do periodontal, ó, reabsorção horizontal, do periodontal instalada, o paciente tinha mobilidade. Se tem infecção instalada, mais um ponto para antibiótico, né? Até que a gente chega para esse caso, né, para dela, ó, então vamos botar aqui, ó. Paciente perda de dentes gerais, né, então assim, não higienizava bem a boca, ele não tinha outras comorbidades, tá certo? Mas, ó, nível glicêmico, foco infeccioso, higiene oral, tipo e quantidade de procedimentos já justificaria, né, esse nosso plano de cuidado usando antibiótico nesse paciente. E é o que foi feito, né? Só que esse paciente, às vezes, a gente pode pedir para o paciente começar um antibiótico antes, 2 dias antes, né, mantém, tá certo? Ou então ele faz uma dose de ataque 1 grama antes do procedimento, e a gente costuma fazer muito isso na faculdade. Por quê? Porque a gente recebe um antibiótico ali na hora da paciente, né, e ele toma só o necessário, evitando que fique comprando antibiótico à toa em casa, né, ou então fique usando de maneira indiscriminada a amoxicilina, tá bom? Então, assim, nesse caso, esse paciente, as meninas tinham solicitado o exame de sangue para ele, mas ele só trouxe o exame no dia do procedimento. Então, pela essa glicemia de 9,8, a gente decidiu que eles fizessem uma dose de ataque, 1 grama de amox e manutenção da amox por 7 dias, tá bom? Sendo como uma cobertura antibiótica. Então, tá aí os dentes, né, do paciente. Arcada inferior. A panorâmica da inferior tinha até uma margenzinha bem aqui embaixo. Ela foi em outra colega e a colega falou que era um calo de prótese, enfim. Aí os dentes extraídos, os alvéolos, né, na verdade. E aí a sutura feita. A sutura feita, né, a gente não tem a foto do pós, mas foi um procedimento feito sem intercorrência, né, isodontias múltiplas, paciente diabético descompensado, e a gente não teve, graças a Deus, problema nenhum, e agora ele está com uma prótese nova instalada pela especialização em implantes. Certinho? Então, pessoal, era isso, né, a minha parte de diabetes. Qualquer dúvida, por favor, me mandem mensagem, me mandem inbox, marquem atendimento, tá bom? Que a gente conversa, tragam casos pra gente, que a gente vai tirando todas as dúvidas de vocês com todo o prazer, né? Então, lembre-se de avaliar a hemoglobina glicada, né? Valores acima de 7, a glicada já fica com um peso atrás. Tá bom, pessoal? Então, né, só para finalizar, né? Então, assim, só a questão realmente que eu já falei tanto, né? Que eu achei que eu tinha tirado aqui, né? Que a nossa população está envelhecendo, está tendo cada vez mais doenças crônicas, né? E esses pacientes, dessa transformação das doenças que as pessoas morriam antes e agora conseguem viver, faz com que a expectativa de vida dos nossos pacientes aumentam muito. E esse aumento da expectativa de vida faz com que a gente tenha que conhecer as doenças crônicas não infecciosas, como diabetes e hipertensão. Tá bom, pessoal? Era isso que a gente tinha para conversar, né? Que a gente não conseguiu terminar na quinta-feira. Agradeço demais a atenção de vocês. Espero que vocês tenham assistido e chegado até aqui, nesse momento, tá bom? E aí estão meus contatos, né? Para qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente conversar, né? Com todo o prazer para tirar as dúvidas de você, tá bom? Pois eu vou ficando por aqui. Agradeço demais, né? A atenção de quem assistiu e chegou até esse momento aqui. Obrigadão. E tamo junto. Qualquer dúvida, é só marcar atendimento. Beijo, tchau, tchau.